A Carolina, ela consegue fazer duas coisas. Ela é investidora anjo e também é cofundadora da startup Boomit. Ela trabalhou como diretora na Enactus, no Rio, uma organização internacional de fomento ao empreendedorismo, e na ONU. Após a experiência em ONGs, dedicou-se à carreira corporativa, trabalhando em empresas do setor público e privado. E a gente teve uma conversa agora há pouco tempo, né, Carol? Falando um pouco, pode vir para cá já. Falando um pouco sobre a Boomit, sobre qual era a trajetória, e ela começou a me explicar o que ela aprendeu nesse tempo construindo uma empresa, que são as características fundamentais que um investidor precisa para olhar e ajudar uma startup de EdTech, selecionar bem e ajudar essa startup depois. Não é um mercado muito comum, mas foi uma conversa tão bacana e eu aprendi tanto que eu pedi para ela compartilhar com vocês. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Obrigada, Maria Rita. Bom dia, ainda bom dia. Bom, como a Maria Rita falou, falar bem rápido da minha história. Na verdade, eu sempre quis empreender. Eu já tinha trabalhado no mercado corporativo, como ela mesmo disse. Eu trabalhei na Ambev durante muito tempo, mas sempre com aquela vontade de empreender. E aí acabei me aproximando do investimento anjo, né, da Anjos do Brasil mais especificamente. Foi ali que eu tive o meu primeiro estalo de por que não uma startup, na é verdade? Então, e foi daí que eu comecei a me relacionar com esse ambiente de educação e entender que ali era um caminho. Bom, educação no Brasil. Acho que não é novidade para ninguém, é uma super oportunidade. Tem muito ainda para acontecer. O Brasil hoje, a gente tem 250 milhões de pessoas, né, a se capacitar, né, pessoas que já estão formadas ou que estão em níveis de educação básica. Né, quando a gente olha, 50 milhões de estudantes hoje no Brasil, então nós temos um número de pessoas que vêm estudando e se capacitando nesse exato momento. 200 mil instituições regularizadas, ou seja, imagina as próximas que virão. 35 bilhões, tá? É exatamente a quantia, né, de dinheiro que esse mercado proporciona hoje no Brasil, principalmente quando a gente olha superior e profissionalizante. Então, profissionalizante é algo que deve crescer demais nos próximos anos, né? A educação vem mudando, eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Não necessariamente só o ensino superior, a educação básica é o caminho, tá? Muitos cursos, muitas coisas estão acontecendo nesse sentido no online. E 12 milhões passam já a estudar online. E esse número deve crescer muito, tá? Ao longo do tempo. E aí a gente já começa a ver alguns unicórnios ali, algumas, né, não são unicórnios ainda comprovados, mas algumas expectativas de unicórnios ali nos Estados Unidos e na China. Na China, obviamente, é um mercado bastante fechado, mas pelo próprio contingente populacional, né, assim, a empresa já nasce com grande potencial de ser um unicórnio. Bom, e aí eu queria trazer para vocês 3 segmentos que eu, em especial, vivi na pele, né, na carne de empreendedor, mas também que fui muito obrigada a estudar, né, enquanto investidora. E eu tentei sempre trazer essas duas visões hoje para cá. Porque eu acredito que todo investidor tem muito de empreendedor, né? A gente assume risco da mesma maneira e a gente tem que ter esse olhar e não pode ser diferente, tá? E ajuda muito ter essa... Não sei quantos de vocês aqui já foi empreendedor e hoje atua como investidor ou atua das duas maneiras, mas essa visão é fundamental para qualquer investimento. E aí eu quero falar para vocês de 3 principais segmentos, né? Então, educação básica e superior. Coloco elas duas juntas porque elas têm muita relação, principalmente quando a gente observa atração, tempo de negociação de contrato. Educação corporativa, ela vem crescendo muito, né? Muitas empresas estão terceirizando essa parte, deixando de fazer esse processo internamente, tá? Eu, particularmente... trabalhei em gente na Ambev, né, e a gente já não trabalhava mais fazendo isso, a gente buscava plataformas e outros tipos de tecnologia para agregar ao processo. E educação B2C, né, e aí muito mais focado em nichos, né, então vai depender muito do nicho que aquela empresa, aquela startup quer se posicionar. Bom, aí falando um pouco, né, nós passamos basicamente, né, durante 4 anos
por esses 3 nichos, né? Então, a gente pegou educação básica, a educação corporativa, a gente eliminou, entendeu que aquilo não fazia parte da nossa estratégia de crescimento e a gente manteve basicamente educação B2C e educação básica. Bom, falando um pouco sobre educação básica, é super importante a gente entender a questão do tamanho de mercado, né? Então, é óbvio que é um mercado gigante, é o que há de mais tradicional, então, basicamente, a educação, ela vai se transformar, mas eu acredito ainda, né, por uma questão de tradicionalismo, as pessoas vão continuar se formando, fazendo escola normalmente, ano após ano, isso não vai mudar. Um ponto interessante, porque eu separei aqui, vocês estão vendo o maisinho, o menuzinho, não quer dizer que é positivo ou negativo. Aqui, os pontos de cima, eu chamo de pontos que são interessantes, né, para a gente, enquanto investidor, olhar e falar, poxa, tem oportunidade ali. E ali o menuzinho são coisas que a gente precisa olhar com alguma atenção, tá? E que muitas vezes vão impactar na atração daquela startup. Então, basicamente, compra de escolas por grandes grupos pode ser uma oportunidade ou pode ser uma fraqueza. Por quê? O que está acontecendo hoje no mercado de educação no Brasil? Muitos grupos, né, de fora do Brasil inclusive, estão entrando, comprando escolas, comprando universidades. Beleza, isso significa que a gente tem alguma questão ali, a gente tem um poder de atração. Por outro lado, isso diminui bastante o poder de barganha da startup numa entrada. Por outro lado, uma vez que ela consegue entrar, ela consegue escala porque ela vai indo para todas aquelas unidades pouco a pouco, então ela consegue ter ganhos ali, quase uma venda no atacado. Poucas escolas, né, principalmente... Aí estou falando mais em escolas de nível básico, tá? Mas algumas universidades a gente pode colocar nesse ponto também. Tem uma administração profissional, né? As escolas, e principalmente as escolas, elas gestão muito familiar, o que muitas vezes impede uma certa visão de negócio, né? Nós sofremos muito isso na pele. Muitas vezes a gente chegava para falar com um diretor, né, ou uma diretora, e eles não tinham uma visão que a escola é um negócio. Eu ouvi isso de muitos diretores. A escola não é um negócio para a grande maioria das pessoas que são donos de escola e que precisam que gere lucro, tá? Então, isso é um ponto que, por um lado, parece que não é uma oportunidade, mas porque no fim do dia eles precisam lucrar e existe uma grande oportunidade de como que essas startups, essas edtechs ajudam nesse processo, nessa gestão. Mudanças lentas, né, no processo de ensino-aprendizagem, isso é muito bom, porque hoje os pais já exigem que a escola saia do feijão com arroz do vestibular, comecem a trazer novas tecnologias, novos formatos, sala de aula invertida, e as startups estão muito nesse processo ajudando, então eu acredito que isso é uma oportunidade. E aí uns pontos que eu vejo como problemas, né? Não seriam problemas, mas pontos de atenção. Educação básica e superior, a gente tem muito impacto do governo, tá? Assim, Base Nacional Curricular, não sei se vocês lembram, mais ou menos 2 anos atrás teve aquela questão do FIES, né? Onde, da noite para o dia, as universidades tinham problemas no caixa, né? Inadimplência absurda. Então, tem sim bastante impacto do governo nesse processo. Bom, tempo elevado de negociação, acho que eu não preciso me estender, né? Acho que é uma hierarquia muito longa, um processo muito longo, né? Isso diminui um pouco a atração. Mercado tradicional, pouca adesão à tecnologia. Então, a gente enfrentou muito isso, né? Chegando lá para tentar vender uma solução tecnológica, mas o professor, seja universitário ou seja do ensino básico, não, olha, não sei, é melhor o papel, é melhor né? Então, a gente viu. Então, onde eu aposto, né? Principalmente trabalho em gestão e performance. É onde eles têm menos aversão. Tocou no conteúdo, eles sentem uma certa aversão no processo, tá? Falando de educação corporativa, o mercado, ele já é substancialmente menor do que o anterior, né? Então, você tem muito mais escolas e universidades do que empresas no Brasil, infelizmente. Tá? Venda de rede de contato. Aí, quando a gente fala do processo de venda, né, de vender ali, rede de contatos, é super importante que o time, os founders, né, ou uma ou 2 pessoas, enfim, mas pelo menos uma, tenha uma rede de contatos interessante no mundo corporativo. Não é bater na porta, oi, tem uma solução aqui para vender. Então, exige todo um processo de negociação, de conhecimento, de networking. Tá? Falando do time, é super importante
ter pessoas que entendam, né, de marketing de conteúdo também, porque, naturalmente, você não vai colocar um Google AdWords e aí a diretora da empresa vai clicar. Não vai ser assim que vai acontecer. Né? Eles precisam ser convencidos de que a sua solução é interessante. Bom, e aí, só que quais são os pontos? Né? Customização. Eles pedem super para você customizar vários pontos e aí você sai desse processo de startup. Você ficar customizando tudo, difícil. Né? Tem algumas startups no Brasil que passaram por esse processo. Eles simplesmente não conseguiam escalar o produto, porque a cada novo cliente tinha que mudar um processo. Tá? Pilotos infinitos, faz um, faz vários. Né? Então, eu acho bastante interessante empresas, como vou dar um exemplo aqui, a Gama Academy, né? Ela acaba servindo a empresa, né? Recrutando, ajudando no recrutamento, no treinamento, e por outro lado a empresa também banca, né, as feiras de contratação. Então é um híbrido bem interessante. Bom, falando do B2C, bom, o tamanho de mercado vai depender do nicho, né? Então a gente tem alguns exemplos. Udacity, Udemy, enfim, várias. Isso vai depender muito do mercado, então o investidor tem que ficar atento a isso. Não adianta ser, é uma empresa legal, tem uma plataforma legal, tá bom, mas qual é o mercado? A quem se destina? E qual é o tamanho dele? Né? Bom, mix de time, né? Acho que não preciso me estender muito. E a visão de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? O mundo está mudando, as pessoas estão mudando. Ninguém mais aguenta ficar vendo videoaula com um quizinho embaixo. Então, uma visão de time, de conteúdo, de tecnologia é super importante. Isso vai garantir barreiras de entrada super importantes para o produto. Tá? Aí, o que eu vejo de risco? Baixa retenção. Né? Retenção desse aluno ao longo da jornada pode trazer problemas sérios de relação de CAC LTV, né? Então, Lifetime Value. Então, se você gastar muito para trazer aquele cliente e aquele cliente não fica, é um problema. Eu não olho empresa que tenha menos de 40% de retenção, não vale a pena. Tá? Bom, apostas, né? Então, segmentos semelhantes ali a Udacity, Udemy, Educar, são algumas empresas interessantes para a gente olhar. Bom, aí estamos chegando ao fim, né? Eu, na verdade, acabei dividindo com vocês aqui um pouco da minha percepção do mercado. E eu tenho um modelinho que eu criei, aqui está um pouco mais simplificado, que me ajudou a tomar decisões em relação a Boomit e me ajudou a tomar decisões em relação a investimento. Então, eu criei aqui um simulador, eu dei uma simplificada, ele é um pouquinho mais complexo, mas isso é uma coisa simples. Às vezes, na hora do pitch mesmo, eu já atribuo pesos, valores e o resultado final, né, de acordo com, basicamente, todos os itens que eu falei aqui, tem nos mercados, em todos aqueles segmentos, e isso me ajuda a tomar uma decisão. Abaixo de 60, eu nem tomo café e muito menos nem olho aquele negócio. Então, me ajuda a tomar uma decisão bem racional, né? Cada um desses elementos eu abro, né, eu expando em vários outros pontinhos, eu só não vou estender aqui, vocês vão criando o modelinho de vocês aí, obviamente, de acordo com valores que vocês acreditam que faça sentido para a tese de cada um de vocês. Bom, eu acredito que, acho que todo mundo concorda que educação é mais do que o futuro, né? Realmente é o alicerce da nossa sociedade. Eu acredito nisso, acredito que, pelo que a Maria Rita, vocês também acreditam. Eu acho que agora é construir. Acho que a visão de profissionalizar a educação no Brasil é super importante e cada vez mais ter investidores entrando nesse negócio vai ajudar nesse processo. Quero agradecer. Obrigada, Maria Rita. Obrigada, Anjos. Deixo aqui meus contatos e espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada.